Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é a perspectiva do reino de Deus. Então, o Eterno é um Deus de propósitos e seus planos nunca mudam. Nele não há sombra de variação. E o propósito dele é a extensão do seu reino aqui na terra. E ele nos designou como aqueles que hão de cumprir essa missão aqui na terra. Nós temos uma missão, você tem uma missão. O livro de Efésios 3, 14 e 15 diz: Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Família, no grego quer dizer pátria, e no hebraico é mishpash, que quer dizer estar unido. Então, para estabelecer o reino de Deus na terra, precisamos estar unidos, em comunhão. Ninguém faz nada sozinho. Lembre-se disso sempre, você não consegue fazer nada sozinho. Como o Pai Eterno, Deus quer que a sua descendência, nós, estejamos sempre debaixo do seu controle, deixando que ele tome conta de tudo. Gênesis 1, 26 a 28 diz: E disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre tudo, todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam na terra. Então, esse é o propósito, e continua sendo o propósito de Deus na criação. Que nós, gerados à sua imagem e semelhança, permanecêssemos no controle, tivéssemos o domínio, tivéssemos o governo de todas as coisas, para podermos cumprir os mandamentos do Eterno. A palavra imagem, tsalem no hebraico, significa sombra ou fotografia. Fomos criados à imagem, à essência e à natureza de Deus, com a mesma capacidade que ele possuía, pois o seu DNA está em nós. A nossa sombra reflete ele. Quando nós nos olhamos no espelho, vemos a imagem dele refletida em nós. Então fomos comissionados para sermos os seus representantes na terra, embaixadores do seu reino, chamados para falar e atuar com a sua autoridade, administradores do eterno aqui na terra. A palavra domínio, que é radar no hebraico, significa subjugar. Fomos criados para dominar sobre a terra. Fomos criados para governar. O Salmo 8, verso 6 diz: Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. No Salmo 115, verso 16 diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos homens. Então, o homem tinha incumbência de cuidar da terra, lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Somos a fotografia viva de Deus aqui na terra. Somos a perfeita expressão da sua vontade. Deus era conhecido no primeiro Adão, e este era coroado do seu resplendor. O homem era revestido da glória de Deus. Por isso, ao pecar, o homem reconhece a sua nudez, pois a glória que o revestiu foi tirada dele, ele ficou nu. Então, a partir do primeiro homem, Deus transmite a forma e o objetivo de expansão do seu reino. Deus determinou ao homem cuidar de tudo, e o abençoou e mandou frutificar, multiplicar, dominar e sujeitar. Então vejamos o que é cada uma dessas coisas. Frutificar, parã no hebraico, está relacionado à semente, e o homem foi criado para dar boa semente, pois já havia recebido do Eterno sua semente divina, e nenhuma dessas sementes recebidas seria estéril ou ruim. Fomos gerados para a fertilidade, sermos capazes de gerar vida, pois a plenitude do Pai está em nós. Multiplicar, rabá no hebraico, é a capacidade de reprodução, não a multiplicação sem semente. A multiplicação é a manifestação externa do nosso potencial interno. Temos esse potencial dentro de nós, pois a semente de vida nos foi dada pelo Pai. É essencial frutificar e também multiplicar, mas também é necessário governar sobre tudo isso, exercer o controle para que nada se perca. Exemplo de José no Egito. Terceiro, dominar. O homem foi chamado para dominar e exercer a autoridade sobre o ambiente. Ele tem a autoridade, a legitimidade para exercer o domínio sobre tudo o que foi multiplicado. Dominar implica administrar algo que não lhe pertence, dar direção e estabelecer autoridade através da palavra, sobre as três dimensões, céu, terra e mar. Então ele fala que, primeiro, sobre as aves do céu, representa a autoridade da sua altura. Sobre os animais da terra, representa a extensão da sua autoridade. E sobre os peixes do mar,
representa a profundidade dessa autoridade. O domínio sobre essas 3 dimensões comprovam o que foi afirmado por Jesus após a sua ressurreição, em Mateus 28, 18. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Então, nós fomos também chamados para sujeitar. Sujeitar significa exercer legalidade, legislar como juiz. O homem seria o poder executivo de Deus na terra. Era o responsável por legitimar o governo do céu na terra. A principal fonte desse poder era o relacionamento do homem com o eterno. Então, com a desobediência do homem ao governo do eterno, ele perde todo o domínio, cai, passa a produzir um fruto ruim, que é o pecado, deixa de multiplicar, perde o domínio e a sujeição, e tem rompido a sua principal fonte de poder, que era o seu relacionamento com o Pai. Dessa forma, o homem perde o governo, perde o poder da vida, a semente divina e a comunhão, que eram essenciais para o governo do reino de Deus aqui na Terra. Então, a partir desse momento, o Eterno começa a preparar a humanidade para a chegada do segundo Adão. Porém, inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, que é o segundo Adão. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3:5. Então, Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem, o segundo Adão, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em 1 Coríntios 15:21 diz, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem, o segundo Adão, veio a ressurreição dos mortos. Então, Jesus Cristo, o segundo Adão, não veio na terra para criar nada novo, e sim para recuperar tudo que se havia perdido pelo primeiro Adão, que no caso era eu e você. Então, com a sua morte e ressurreição, Jesus recuperou toda a autoridade que o homem havia perdido. E também transferiu essa autoridade para nós que somos a sua igreja. Não o templo físico, nós somos a sua igreja. Então, Mateus 28:18, ele fala, e aproximando Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa mensagem que hoje eu quero deixar para você nesse momento, que você entenda que você foi chamado para frutificar, para multiplicar, para gerar vida, para dominar sobre as coisas, para sujeitar tudo. Você tem essa autoridade dada pelo Eterno. E isso foi perdido pelo segundo Adão, e pelo primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Jesus, veio, recuperou todas essas coisas e entregou para nós que somos a sua igreja, e só está esperando que a gente tome posse disso e exerça essas atividades, exerça isso. Nós possamos sujeitar, dominar, multiplicar, frutificar, semear, dar frutos bons, para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Não adianta ficar orando, pedindo para o Senhor, volta, Senhor, volta, se nós não instituirmos o reino dele aqui na terra, não adianta nada. Não adianta a gente ficar só indo no templo lá, ficar lá sentado, escutar uma palavra, se emocionar, chorar, rir, alguma coisa e vir embora. Não, você tem que abrir a tua boca, mostrar com a tua cara, mostrar para quem você trabalha, para quem você serve e a quem você serve, entendeu? Você tem uma missão e eu e você temos uma missão para realizar nesse mundo. E essa missão é expandir o reino de Deus aqui na terra. E expandindo o reino de Deus aqui na terra, Jesus volta. E essa é a mensagem que eu quero deixar para que você entenda isso e faça a tua parte. Eu não posso fazer a tua parte é tua. Eu estou fazendo a minha, que é divulgar o reino. E você faça a sua parte também, divulgue o reino de Deus onde você tem, onde você estiver, aonde você for, para que as pessoas vejam a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, se você gostou dessa mensagem, eu quero te convidar a visitar minha página lá no YouTube, Pastor Jorge Coelho, se inscrever, curtir lá e vai ver que tem mensagem todo dia para a minha vida e para a tua. Eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo e declaro para você, ainda dá tempo.